Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais essa reunião da noite, mais essa oportunidade que nós temos, né, para estar buscando aí o conhecimento, o aprendizado, que vai nos ajudar na nossa caminhada lá fora, na nossa vida, que nos ajuda, né, meus irmãos, nas nossas dificuldades do dia a dia. É somente o conhecimento e o aprendizado na mensagem de Jesus. Hoje a doutrina espírita traz para nós o cristianismo, que é a doutrina do Cristo. Tudo aquilo que Jesus falou lá atrás, em parábolas, né, em alguns termos, às vezes, nas condições da inteligência daquela época das pessoas, a doutrina espírita hoje traz para nós, já mais esclarecido, esses ensinamentos. Já somos mais desenvolvidos intelectualmente, capazes de compreender aquilo que Jesus teve que falar por parábolas, sobre a reencarnação e sobre muitas questões da vida. E hoje a doutrina espírita vem para nos ajudar na nossa caminhada, nos mostrando de onde viemos, por que estamos aqui, por que sofremos e para onde nós iremos um dia. Então é uma grande oportunidade para todos nós. Sempre que viemos aqui, nessa hora e meia, nós temos sempre uma palestra e sempre traz para nós informações, né, reflexões que nós possamos levar para o nosso dia a dia lá fora. Hoje nós recebemos a nossa querida irmã Gabi, né, aqui de Vitoriano Veloso, mais conhecido como Bichinho, está o esposo dela, a mãe, né, os filhos, né? É uma alegria grande para a gente receber a nossa irmã aqui. Você está em casa, tá certo? Nós somos uma família. A doutrina espírita, nós estamos separados pela distância, mas unidos em Jesus pelos ideais, né? Então é uma alegria muito grande receber vocês aqui nessa noite, que sempre vocês voltem aqui, tá bom? Então ela vai falar para nós sobre o apóstolo Pedro, né? Que nós possamos aí aproveitar bastante. E ela que vai falar, nós vamos agora convidar os irmãos para que nós possamos acerenar os nossos pensamentos, deixando, né, meus irmãos, agora, neste momento, tudo aquilo que pertence à terra, aquilo que pertence ao mundo lá fora. Nós já tivemos tempo suficiente para essas coisas, para as coisas do mundo, para cuidar das nossas necessidades físicas. Agora, meus irmãos, é hora de cuidarmos das nossas necessidades espirituais. Que nós possamos, né, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos aos planos maiores. E podemos, né, meus irmãos, nessas vibrações, nos aproximar do nosso Mestre amado Jesus. E vos agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que nos concede na noite, onde nós podemos estar aqui reunidos, como nos tempos apostólicos, quando vós caminhava por aqui e trazia para nós informações, esclarecimentos, conforto, consolo, além. Então, Senhor, nós agradecemos nessa noite, pedindo que abençoe e que ilumine a nossa irmã Gabi, juntamente com os seus amigos espirituais, para que nessa noite nós possamos receber aquilo que nós precisamos, as orientações, né, as reflexões, para que nós possamos levar para a nossa vida lá fora, conduzindo os nossos passos, na nossa conduta, nas nossas escolhas, para que nós possamos estar acertando mais, errando cada vez menos. Obrigado, Senhor. Permita que nós possamos iniciar essa humilde reunião desta noite. Tenho um presente aqui para você. Vocês são muito chiques. E agora, hein? É assim mesmo. Primeira vez a gente esquece. Me ajuda aí, Anjo. Dá licença.
enjoadinho, né? Aí, muito obrigada. Boa noite, meus irmãos. Nossa, a casa cheia. Eu cheguei, não tinha quase ninguém, gente. Que bom. Para mim é um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu venho a essa casa e me sinto muito honrada, muito grata. Agradeço a todos vocês, a pessoa da Cida, pelo convite e espero poder contribuir com a reflexão da noite de hoje sobre esse apóstolo magnífico que é o apóstolo Pedro, que eu consiga levar aos corações de vocês a grandeza desse ser que tem muito para nos ensinar. Ainda nos tempos de hoje, mesmo passados mais de 2000 anos, ele, como o Cristo, ainda tem muito a nos ensinar, assim como o Evangelho do nosso Mestre. Meus irmãos, para iniciar, falar sobre o apóstolo Pedro não é tarefa simples, né? Primeiro pela grandeza que ele representa no cristianismo, também pela liderança que ele traz, que ele representa, mas também pela delicadeza que eu espero conseguir mostrar para vocês hoje, que ele conseguiu desenvolver para ser chamado de um grande líder do cristianismo. Ele passou por processos que nós passamos também. Então, falar de Pedro é falar da nossa existência, é falar da nossa vivência e também do que nós, através do nosso aperfeiçoamento, poderemos conquistar. Então, falar sobre Pedro, falar sobre a trajetória de Pedro no cristianismo é também falar sobre nós, né? Antes de iniciar, eu sou trabalhadora do grupo Fraternidade Espírita Caminho da Luz de Tiradentes, moro no Bichinho. Lá também nós temos um centro que está por hora hibernando, a gente fala assim, né? E, enfim, é um pouquinho da nossa trajetória aí que preciso falar, porque falar sobre o apóstolo Pedro é falar sobre a nossa trajetória enquanto trabalhadores do grupo espírita do Bichinho, que é onde começa a minha caminhada, né? Enquanto expositora. Lá nesse centro, a espiritualidade pediu que a gente falasse sobre os apóstolos, bem no nosso início de ponto de luz, e distribuiu alguns nomes para que a gente pudesse fazer uma reflexão, visto que é uma comunidade muito católica, então que a gente iniciasse os nossos estudos por esses apóstolos, por alguns apóstolos. João, Paulo, dentre outros nomes, e Pedro era um deles. Sobrou para mim o Pedro, né? Eu não queria ficar com Paulo, mas não consegui, sobrou Pedro. Então não tinha muito material que eu pudesse ter base, assim como tinha do apóstolo Paulo, né? Mas enfim, foi uma tarefa muito difícil, confesso, mas que para mim representa, eu entendi que era um estudo que era voltado para mim, para minha personalidade, para minha pessoa. Então eu tinha muito que aprender com esse apóstolo, por isso eu fiquei com ele. Quando a gente pensa no apóstolo Pedro, vem logo no nosso imaginário a imagem da cultura popular, que é um homem, um velhinho, avisa aí como é que eu posso ficar, um velhinho segurando as chaves nas mãos, a chave do céu, não é assim? Que a figura popular tem Pedro como o dono das chaves do céu, que ele fica ali na porta, na portaria do céu, recebendo as pessoas e no cara crachá, conferindo quem vai para a porta do céu e quem vai para outra porta. Esse é o entendimento popular de que nós temos sobre Pedro. Outro também entendimento popular, da cultura popular que a gente tem sobre ele, é que ele é o dono do tempo. Então, se chove muito, a culpa é de São Pedro, né? São Pedro, o que aconteceu aí? Estourou o encanamento, que não para, não fecha torneira. Mas também, se não chove, a gente diz que ele fez greve, né? E a gente vai ver, ao longo do estudo, da reflexão, que muitos desses pensamentos de cultura popular têm base no Evangelho, mesmo que
hipoteticamente falando, né? São traduções, são interpretações que as pessoas fizeram ao longo do tempo e que geraram essas brincadeiras com esse nosso irmão tão grandioso. Então, ele representa popularmente o dono, o líder do céu. É ele quem vai dizer quem entra e quem sai, e também vai ser o dono do tempo. Ele vai controlar a parte climática também. Mas é importante que a gente volte ao Evangelho, recorra ao Evangelho para entender melhor quem é ele e, a partir disso, compreendermos de quem é que nós vamos falar. Então, nós não vamos falar desse velhinho que tem a chave no céu. Nós vamos falar de um homem, de uma pessoa, de um ser humano, assim como nós somos. Nós vamos falar de Pedro. Então, o nome dele, Simão Bar Jonas, significa Simão, filho de Jonas. Importante a gente pensar que toda vez que no Evangelho a gente encontrar essa classificação, Simão Bar Jonas, nós estamos nos referindo ao nome completo da pessoa. Bar Jonas significa filho de Jonas. Então, o nome completo, naquela época, era definido pelo nome do pai. Então, ele era filho de Jonas. Por que ele não era Simão Cirineu, por exemplo, Bar Cirineu? Porque ele não era filho de Cirineu, ele era filho de Jonas. Isso é importante a gente prestar atenção, que é uma informação que a gente vai precisar dela mais à frente. Então, o nome completo dele, para a época, é Simão Bar Jonas. Ele é natural de Betsaida e viveu em Cafarnaum, na Galileia, onde ele passou a maior parte da existência dele em Cafarnaum, na Galileia. Nasceu há 10 anos antes de Cristo. Então, a gente entende que ele, de fato, era mais velho que o Cristo. A profissão dele, pescador, todo mundo sabe, né? E ele tinha, gente, uma empresa realmente de pesca. Ele trabalhava com pesca. Ele tinha a sua empresa e também os seus companheiros que viviam da pesca. Eles saíam para pescar em alto mar, retornavam com pescado e eles vendiam. Era assim que eles mantinham a renda familiar, era assim que eles mantinham o sustento das suas famílias. Então, Pedro, o pescador, ele era de fato a pescaria era de fato uma profissão para ele, era como ele mantinha a família dele. E estado civil casado. Essas são as características de Pedro. Por que é importante a gente falar isso de início? Porque Pedro, ao encontrar Jesus, já era alguém socialmente já estabelecido. Ele já era uma pessoa madura, ele já tinha o seu emprego, tinha sua família, tinha o seu sustento, tinha seus filhos. Então, socialmente falando, a vida dele já está feita, está completa. O que faz um homem desse, com tudo pronto, sem nada, entre aspas, para mexer, acompanhar Jesus? Largar tudo e acompanhar Jesus. Então, ele, socialmente falando, a vida dele já estava pronta, já estava estabelecida. Não era como, por exemplo, João, Tiago, que eram pessoas mais jovens, então tinha aí todo um futuro para construir. Pedro não, a vida dele já estava estabilizada. Entre aspas, claro. Então é importante a gente pensar nisso. O primeiro, uma das primeiras características que eu encontrei de Pedro é trazida por Augusto Cury no livro O Homem Mais Inteligente da História. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, mas eu gosto de trazer, apesar de não ser da literatura espírita, porque é uma parte científica, onde Augusto Cury faz uma pesquisa sobre a vida de Jesus e ele traz alguns elementos das companhias de Jesus, das pessoas que cercavam Jesus. E ele fala que Pedro era um homem forte, hiperativo, tenso, ansioso, destemido, iletrado, indisciplinado e impulsivo. Então, pensa nessa pessoa, pensa nesse ser humano. Um homem rude, teimoso, grosso, para dizer popularmente. Um homem de poucas palavras, que a qualquer momento
Qualquer coisa que fizessem com ele, ele partia para cima mesmo, não levava desaforo para casa. Então esse é Pedro. Esse é Pedro que encontra Jesus. O primeiro encontro dele foi através do seu irmão André, o encontro dele com Jesus, onde André era seguidor de João Batista, acompanhava João Batista, e quando Jesus vai até João Batista para ser batizado, João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, esse é o Messias, é a esse que vocês precisam seguir. Ele é o grande homem que veio para cuidar de todos nós. Então André, que não é bobo nem nada, larga João Batista e vai seguir Jesus. E o evangelho canônico, a Bíblia, fala que literalmente André passou a andar atrás de Jesus. Onde Jesus estava, André ia. Então é André, irmão de Pedro, quem leva Jesus até Pedro, porque ele leva Jesus até o seu irmão. Quando Pedro encontra com Jesus, Jesus diz a ele, no primeiro encontro: tu és Simão, filho de Jonas, será chamado Cefas, que em aramaico significa pedra. E passando para o substantivo masculino, ficou Pedro. A partir daquele momento, o nome de Pedro não é mais Simão / Jonas. O nome dele é Pedro. E é assim que ele é chamado a partir daquele momento. Jesus chama ele de Pedro. Mas Pedro ainda não se rende a tudo que Jesus tinha para ele. Ele fica meio assim, um homem já vivido, maduro, já passou por tantas coisas. Ah, será que ele realmente é o Messias? Será que ele é tudo isso que ele diz? Que dizem dele? Não sei. Então, no primeiro momento, ele não se convence de que Jesus é o Messias, não. Mas há um momento específico, que é chamado de pesca milagrosa, que Pedro se rende aos encantos de Jesus. Então eles passam, o Pedro com seu grupo de trabalho, passa um dia inteiro em alto mar tentando pescar e não consegue. Retorna para casa depois de um dia inteiro chateado, cansado, mal-humorado, porque já era mal-humorado, imagina quando não pescava nada. Retorna e Jesus diz a ele, Jesus encontra com ele e diz: Pedro, vamos pescar? E Pedro está louco? Acabei de vir de lá, não tem nada naquele mar, não vou não. Jesus responde, pergunta para ele de novo: vamos, Pedro, pescar? Não vou não. Não, estou cansado, vou embora, não tem peixe não. E pela terceira vez Jesus diz a ele: vamos, Pedro, pescar? E Pedro cede e fala: então vamos. Vamos então. E vai até o mar com Jesus. Jesus direciona, chegar a determinado ponto, eles jogam a rede, lançam. Jesus diz: lancem a rede à direita. A rede é lançada, puxem. Quando eles puxam, aquela imensidão de peixe sobe junto à rede. É nesse momento que Pedro entende quem era Jesus. E a frase dele nesse momento, que ele cai de joelhos, o Evangelho narra que ele cai de joelhos e diz para Jesus: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É nesse momento que ele entende o poder que Jesus tinha. E Jesus diz a ele: não tenhas medo, vem, segue-me e eu te farei pescador de homens. Essa, meus irmãos, é a grande promessa de Jesus a Pedro. É a única promessa de Jesus a Pedro. Vem, segue-me e eu te farei pescador de homens. É isso que Jesus promete para ele. E a partir disso começa aí um processo de lapidação, onde Jesus vai lapidar a joia preciosa, esse diamante bruto que é o coração de Pedro. E eles começam juntos a observarem gestos, palavras, ações do Cristo que serviam como ensinamento. Jesus coloca Pedro frente a frente com situações
que ele precisava aprender. Então, lá no livro O Instante da Vida, o irmão X conta para nós no capítulo 19 que Jesus aproveita essa oportunidade para ensinar Pedro também, onde 3 irmãos, 3 homens, batem à porta de uma casa onde Jesus estava com seus discípulos almoçando e procuram por Jesus. E dizem que estão ali para poder entender o que Jesus andava propagando sobre o reino dos céus. E o que Jesus faz? Pedro ampara-os com a verdade. Jesus se retira e deixa Pedro com aqueles homens, com os 3 homens. E o que Pedro faz? Pedro conhecia os 3. Pedro começa a falar toda a verdade na cara daqueles homens. Você é ladrão, você rouba as viúvas, você subornou os seus irmãos, os 2 irmãos, tomou a herança deles. Ele começa a falar ali tudo de errado que aqueles 3 haviam feito. E ele termina dizendo assim: o reino dos céus não é para vocês. O reino dos céus é para os justos, e vocês não são justos. Obviamente os homens ficam tristes, envergonhados. Narra o irmão X que um deles até chora naquele momento, envergonhado. E Jesus aparece nesse momento, retorna ao ambiente, percebe a situação e diz para ele: Pedro, o que você fez? E aí Pedro diz: o senhor disse para eu dizer a verdade? Eu disse. E aí Jesus responde: eu disse para você os amparar com a verdade e não os massacrar com a verdade. E toma aqueles homens, pede que eles se sentem ali na mesa com eles e começam a falar sobre a Boa Nova, sobre o Evangelho, sobre o reino dos céus e tudo mais que eles também poderiam conquistar. Então esse é um dos ensinamentos que Jesus traz para Pedro naquele momento. Ele tão ríspido, já achando que sabia de tudo, toma aí essa lição. Outro ensinamento também que é importante a gente lembrar é o ensinamento da fé. Quando Jesus diz aos discípulos: sigam em frente no barco, mais à frente eu os encontrarei. Eles vão, seguem mar afora, e num determinado ponto já escuro, uma noite muito fria, começa a chover, vento, os discípulos começam a se apavorar no barco, começam a ter medo. E bem ao fundo eles avistam uma luz. E aí começam a pensar ali, a dizer entre si: será que é Jesus? Será que é Jesus? O que é isso? Que luz é essa? E aí Pedro, mais que depressa, o chefe, o líder, o corajoso, grita: mestre, se é o Senhor, faz com que eu chegue até ti. E Jesus grita de lá: vem. Ninguém quer ir, nenhum discípulo quer ir naquele momento, mas Pedro põe a cara e vai. Dá o primeiro passo, dá o segundo, observa o mar escuro, a chuva havia passado porque Jesus fez ela cessar, e ele começa a ter medo. Será que é Jesus que está ali me esperando? Será que eu vou conseguir andar pelo mar? Passa a ter medo naquele momento e começa então a afundar. E aí Jesus o segura pelas mãos e diz: homem de pouca fé, por que duvidou? Você não viu que era eu, Pedro? Não ouviu minha voz? Não sentiu meu coração? Quer dizer, você não me conhece ainda, Pedro. Que fé é essa? A gente ainda precisa trabalhar essa fé. A gente precisa trabalhar essa relação. E trazendo para os nossos dias de hoje, quantas vezes a gente duvida? A gente sabe desse Cristo, sabe do poder que Ele tem, sabe de quem Ele é, mas nas nossas dificuldades, quando a gente tem medo, a gente ainda duvida.
que Ele está ali à nossa frente nos esperando. Mas Jesus acreditava em Pedro. Eu vos digo, tu és pedra, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha aí as chaves. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Será que era de uma torneira que Jesus estava falando? Uma torneira de água que liga lá, liga aqui, desliga lá, desliga aqui? Não. Jesus está falando da nossa vida, da nossa existência, de tudo que a gente está apegado aqui. Então essa mensagem aí não é apenas para Pedro. Porque se ela fosse apenas para Pedro, teria morrido com ele lá. Essa mensagem seguiu até nós, dizendo que tudo que a gente fica apegado aqui, tudo que a gente de fato liga aqui, está ligado, sejam bens materiais, sejam também sentimentos, quando a gente desencarna nós também levamos conosco. Não os bens materiais, mas a sensação, o sentimento que nós temos com relação a eles. Sentimentos bons ou ruins também, mágoa, tristeza, as alegrias, os amores. Tudo que a gente liga aqui, a gente também deixa ligado lá. E o que a gente desliga aqui, quando a gente consegue desligar aqui também, quando chegamos lá, conseguimos desligar. Então essa mensagem não é só para Pedro, ela é para todos nós. Diante a tantos ensinamentos, claro que não daria tempo de eu falar de todos, mas esse também ele é importante. Quando na última ceia, Jesus se senta ali com seus apóstolos e conversa, dá o direcionamento. Oi, amiguinho! Dá o direcionamento para os seus apóstolos, dizendo o que vai acontecer a partir daquele momento, que ele seria preso, que ele seria condenado, que ele ia sofrer o julgamento, ia sofrer a morte, mas que ele retornaria também. Ele passa ali a dar suas orientações. As últimas orientações, enquanto encarnado, para os seus discípulos. E ele diz algo muito importante. Ele diz, um de vocês aqui vai me entregar. Eu vou ser entregue pelas mãos de um de vocês. E os discípulos começam a questionar. Serei eu, mestre? Eu vou te entregar? Sou eu? Eles começam ali a perguntar, será que vai ser eu que vou entregar? E Pedro não. Pedro disse para Jesus assim, eu não, Senhor, eu não vou te entregar. Eu ficarei com o Senhor até o fim. Eu vou te proteger, eu vou te defender. Eu estarei com o Senhor até o fim. E Jesus diz a ele, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenha negado a mim. O único que diz que vai ficar com ele até o fim, Jesus diz para ele, não, você vai me negar também. E ele responde, não, eu não vou fazer isso. De forma alguma eu vou fazer isso. Chega ali a tropa romana, os soldados, os sacerdotes, para a prisão, para o momento final, que é a prisão do Cristo. Pedro, que jurou defendê-lo até o final, o que faz? Tira a espada. Tira a espada e parte para cima do primeiro soldado que vai prender Jesus. Aquele que está à frente, o soldado Malco. E ele corta a orelha, decepa a orelha desse soldado. E Jesus diz para ele, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. E mais uma vez, é apenas para Pedro essa mensagem? Não.
ela é para todos nós. Toda vez que nós agredimos, também seremos agredidos. Toda vez que a gente fere, nós também seremos feridos. Então diz para Pedro, guarda essa espada agora. Pedro obedece. Jesus, naquele momento, coloca as mãos sobre a orelha do soldado Malco e, apesar das escrituras evangélicas, do evangelho canônico, dizer que Jesus restaurou a orelha do soldado, a Amélia Rodrigues, no livro Até o Fim dos Tempos, psicografia do nosso querido Divaldo, ela vai dizer que Jesus não restaurou a orelha dele, que ele apenas cicatrizou a ferida. Ele cessou aquele sangramento e cicatrizou a ferida. Então esse soldado continuou com a orelha decepada, porém cicatrizada. E isso para o soldado Malco foi um tormento incrível, porque para fazer parte da tropa romana, dos soldados, não poderia ter nenhum defeito. Então ele perde o seu cargo com a orelha decepada. E ele passa a odiar Pedro de uma forma inimaginável. Ele passa a perseguir Pedro a partir dali, culpando Pedro pela desgraça que havia acontecido com ele. Então ele viveu o soldado Malco para poder acabar com a vida de Pedro, não perdoando o que ele havia feito. Segue o Calvário, Jesus é preso e os apóstolos correm, apenas um fica, a gente sabe que é o apóstolo João, os demais se escondem, com medo também do julgamento, serem condenados. Pedro fica às escondidas, acompanhando o martírio, o Calvário, todo o processo às escondidas. E uma das pessoas que estavam ali no templo o reconhecem como seguidor de Jesus. E ela diz a ele, ei, você anda com esse rapaz, você é seguidor dele. E ele nega. Ele diz, não conheço este homem. Mas a pessoa insiste. Eu já vi você andando com ele. Eu já vi você no meio dele. Você é seguidor dele. Pela segunda vez ele diz, já disse, não o conheço. Ele continua ali seguindo o trajeto de Jesus, a crucificação, e outra pessoa aponta Pedro como seguidor de Jesus, dizendo que ele fazia parte do grupo de Jesus. E pela terceira vez ele nega, não conheço este homem. E é nesse momento que o galo canta e ele toma consciência do que Jesus havia dito para ele naquele momento, na ceia, na última ceia, que ele ia negar Jesus. E nesse momento, um sentimento de tamanha tristeza, de remorso, de dor, toma conta do coração de Pedro. Ele começa a se martirizar, não é possível que eu fiz isso, justo eu que disse que não faria. Então ele fica muito triste, ele começa a se condenar, a mutilar-se, seu próprio coração, seus sentimentos, de tamanha tristeza que o envolve. Pedro transforma a partir daquele momento, não aceitando o erro que ele havia cometido, porque Jesus havia dito que isso aconteceria. Ele foi prevenido e mesmo assim ele fez, ele negou Jesus essas 3 vezes. A crucificação segue, ficam ali ao lado de Jesus poucos amigos, os mais íntimos de fato, os demais se escondem em uma casa onde eles costumavam se encontrar, todos apreensivos, com medo de serem também capturados, e Pedro continua sofrendo em tormento, em dor, em tristeza por ter negado o Mestre. E aí eles pensam, não só Pedro, mas todos os discípulos,
tudo que Jesus havia dito naquela ceia aconteceu. E ele prometeu que voltaria também. Mas ele morreu. E agora? Temos então a notícia de que ele aparece. Para quem ele aparece primeiro? Maria Madalena, que vai até o túmulo dele, vê que está aberto, e ela vai até a casa onde os discípulos estavam escondidos e diz que o viu. E aí Pedro, como? Apareceu para você? Pedro não acredita. Para você, uma mulher? Por que ele não apareceu para mim? Por que não apareceu para os outros, para você? Olha o patriarcado aí. E ela diz, eu vi. E ele pensa, se de fato ela o viu, realmente ele está com raiva de mim. Ele não quer me ver, ele não me perdoou pelo que eu fiz. Se de fato isso aconteceu, ele não me perdoou. Jesus está triste comigo. E mais ainda, Pedro se martirizava com aqueles pensamentos, com aquele sentimento de tristeza que tomava conta dele. Passado algum tempo, tem-se notícias de que ele foi visto a caminho de Emaús por alguns seguidores dele. Eles recebem a notícia e Pedro diz, meu Deus, realmente ele não me perdoou. O que eu fiz também foi tão grave, como ele me perdoaria? E mais uma vez Pedro cai em tamanha tristeza, tamanho desgosto, uma depressão profunda. Ele não quer me ver. Logo em seguida, que a notícia chega até a casa onde eles estavam, Tomé duvida. Eu só acredito que ele realmente está vivo se eu tocar as chagas dele. Então ele aparece na casa onde eles estavam e ele dá uma saudação no geral. Hora nenhuma ele olha, ele direciona o seu olhar para nenhum discípulo, para nenhum apóstolo, para nenhum ente querido ali, especificamente. Ele dá uma saudação geral, que a paz esteja convosco. E diz apenas para Tomé, toque as minhas chagas, toque as minhas feridas. E se vai. Isso para Pedro foi o fim. Realmente ele não quer me ver. Ele não me perdoou. E ele está certo em pensar assim, eu não agi bem. E é aí mais um momento onde Pedro cai em pranto, em choro, em tristeza profunda, entendendo que o mestre não perdoou pelo que ele havia feito. E Jesus aparece pela última vez para os 500 da Galileia. Lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos retrata essa passagem. E ele diz, Humberto de Campos diz, que Jesus aparece, dá ali as suas últimas orientações sobre como seria dali para frente. Mais ou menos 500 pessoas estavam ali prestigiando, vendo aquele acontecimento, vendo que Jesus havia de fato ressuscitado, estava vivo. E diz Humberto de Campos que é graças a esses 500 que estavam ali nesse momento que nós temos notícias do Evangelho nos tempos atuais. É graças a esses 500 que o Evangelho, que o nome de Jesus foi passado de geração para geração, porque foram esses 500 que presenciaram a vinda do Cristo, presenciaram toda a trajetória e todos os ensinamentos, é que vieram ao longo dos anos reencarnando e trazendo a mensagem de Jesus para nós até os dias de hoje. São esses 500 que fizeram com que o Evangelho se tornasse o que é hoje. Foram esses 500 que trouxeram Cristo para os nossos tempos atuais. Por isso Jesus é inesquecível, porque ele teve amigos, teve pessoas que se comprometeram a levar a sua mensagem a trazer até os dias de hoje. E ele dá ali as suas últimas orientações para esse momento onde ele encontra com os 500, fala da Boa Nova, fala como seria o porvir, fala sobre o reino dos céus e tudo mais que
que o Evangelho traz para nós. E num dado momento, Pedro estava ali, cabisbaixo, vendo tudo também. Pedro olha para ele, triste. Jesus percebe e diz assim para ele: Simão, tu me amas? E ele, opa, ele falou comigo. Mais que depressa ele responde: amo, Senhor. E Jesus diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus continua dando as suas orientações, suas últimas orientações, visivelmente ali falando. Novamente, Jesus diz a Pedro: Pedro, amas-me mais do que estes? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Continua dando as suas orientações, fazendo as afirmações, os conselhos. E pela terceira vez, Jesus olha para Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Agora, Jesus fala o nome completo de Pedro. Simão, filho de Jonas. E a gente sabe que quando um pai, uma mãe, fala o nosso nome completo, é porque está nos repreendendo. E Pedro diz: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus novamente, pela terceira vez, apacenta as minhas ovelhas, dizendo para Pedro que foram 3 vezes que você me negou. 3 vezes você diz que me ama, mas o que eu quero de você é que você cuide dos meus filhos, cuide dos mais necessitados, que você ampare os corações que ficam, porque eu deixo na sua responsabilidade a partir de agora, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. É com gestos que você, de fato, vai me dizer que me ama. E assim somos nós. Não adianta dizermos que amamos, precisamos mostrar com as nossas atitudes. Apacenta as minhas ovelhas. E é a partir daí que a gente tem o líder, o grande líder do cristianismo, se tornou Pedro. Aquele que passa a cuidar dos mais necessitados, que cura feridas, que ampara os corações. Há relatos no Evangelho que até a sombra de Pedro, durante um tempo, curava as pessoas. As pessoas passavam pela sombra dele e essa sombra curava. Tamanha dedicação que ele teve com os mais necessitados de fato. Cometeu ainda alguns erros, sim, mas aprendeu demais. Viveu de fato o Evangelho. A casa do caminho, uma casa onde os apóstolos se uniram para poder amparar os mais necessitados, e as escrituras dizem que foi uma casa onde a gente pode dizer que foram as primeiras santas casas, os hospitais, né? Tiveram origem aí dessa casa que começa a amparar as pessoas mais necessitadas e que a sociedade deixava à margem. Então eram levadas para lá para serem amparadas. E claro, como toda pessoa que de fato se dedica ao outro e dá o seu máximo, incomoda. Muitas vezes a gente incomoda quando realiza a mais, quando a gente se dedica, quando a gente faz o bem. Incomoda. E Pedro foi condenado, foi preso, condenado, julgado, condenado à morte. E pelas escrituras também a gente tem uma noção de como ele foi condenado à morte, como ele morreu, como foi o seu desencarne. Lá em João, Jesus disse assim: em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras ir. Para onde Pedro não queria ir quando negou Jesus? Pedro foi condenado à crucificação. Então, provavelmente, ele desencarnou com mais ou menos 74 anos de idade. Muito velhinho. Mas aproveitou dessa oportunidade de longos anos para se dedicar
ao amparo aos mais necessitados. E narra o evangelho, narra os estudos, não o evangelho, desculpe. Narram os estudos históricos que ele disse essas palavras, que ele não era digno de ser crucificado como Jesus. Então, que as mãos que ele, Jesus, tocou e os pés que ele lavou apontassem os céus. Então, Pedro foi crucificado, porém, de cabeça para baixo. Pesado, né, gente? Muito pesado. E a partir de agora, a gente tem a contribuição da doutrina espírita que conta para nós sobre esse desencarne. Como foi Pedro ali na cruz, com as mãos e os pés apontados para o céu? No livro Antologia Mediúnica do Natal, coincidência ou não, esse livro, ele, psicografado pelo Chico, ele foi, essa parte de Pedro foi também contada pelo irmão X. Todos os livros que eu utilizei para esse estudo, Boa Nova, Estante da Vida, é Humberto de Campos ou com a nomenclatura de irmão X, né? E o Antologia Mediúnica do Natal é de espíritos diversos, mas a parte que fala do desencarne de Pedro é também do irmão X. Então, conta o irmão X que Pedro ali na cruz, naquele momento da crucificação, passou horas ali e não morria. Ficou por horas. E ele passa a sentir uma saudade imensa de Jesus, de tudo que eles viveram juntos, de toda a convivência, das palavras, enfim, de todos os momentos que ele viveu com Cristo. Ali naquele momento, a única coisa que ele conseguia pensar era em Jesus. E bate nele uma saudade imensa do Cristo. Ele passa horas sem desencarnar, não havia ali o desencarne, ele com aquela sensação, com o peito, com o coração repleto de saudade, não desencarnava. E a condenação, a crucificação era algo que estava ali exposto, para que as pessoas pudessem ver, para servir de lição, para não cometerem outros crimes. Mas as pessoas que estavam ali assistindo passaram a ficar impacientes com a situação. Então, um soldado chamado Sertório Aniceto pega uma pedra grande que estava ali no chão e bate com essa pedra na cabeça de Pedro. E é nesse momento que há o desencarne. E o irmão X narra que Pedro sente um leve torpor, uma espécie de tonteira, e se vê fora do corpo, se vê desligado do corpo. Houve de fato ali, com essa pedrada, o desencarne dele. E quando ele se vê fora do corpo, ele observa que uma luz se aproxima dele, uma luz muito intensa, muito forte, com uma energia muito boa, algo que ele nunca havia sentido. Essa luz vem se aproximando dele e o envolve num abraço. Era Jesus que vinha recebê-lo e subia com Pedro para as esferas mais altas, mais elevadas. Pedro, já com seu coração repleto de alegria por rever o Mestre, eles conversam. Jesus diz que aquele espaço foi preparado para ele, especificamente para ele, para recebê-lo. Eles conversam ali por alguns momentos, algum tempo, e logo em seguida Jesus diz a ele: Pedro, eu preciso ir. E aí ele fala: não, tanto tempo sem te ver, você vai embora? E aí Jesus diz: sim, eu preciso ir porque enquanto tiver uma alma em sofrimento, eu não posso descansar. E aí Pedro diz para ele assim: então eu vou com o Senhor. Se levanta, os dois descem juntos para a antiga Roma, onde ali os cristãos estavam sendo martirizados, perseguidos. E um dos lugares onde os cristãos costumavam se esconder eram em cemitérios, para poder orar. Como era um local que as pessoas geralmente tinham medo de visitar, de ir, geralmente era um local onde os soldados, a guarda romana, não procuravam os cristãos. Então eles se reuniam em alguns cemitérios.
para poder orar, para poder se resguardar de serem presos realmente. E Jesus e Pedro descem até esse cemitério, observam ali que havia um grupo de irmãos reunidos cantando, agradecendo a Jesus, louvando, orando de fato. Pedro chora ao ver aquela cena, percebe que havia já passado alguns dias do seu desencarne, mas aqueles irmãos continuavam ali, reunidos, procurando Cristo. E Jesus bate no ombro de Pedro e diz: Pedro, alguém te chama. E Pedro diz: a mim? Jesus: sim. Era o soldado Sertório Aniceto, que havia pego a pedra e provocado desencarne, batido com a pedra na cabeça dele, segurava o seu filho, o filho dele, nas mãos, estava ali naquele cemitério, chorando, com seu filho em febre, porque medicina nenhuma da época havia curado. E ele sabia que seu filho ia morrer. Então ele estava ali naquele cemitério e chamando Pedro em pensamento, dizendo para Pedro que o perdoasse e que ele precisava de ajuda. Se aquele Cristo fosse de fato quem Pedro dizia que era, que Pedro pudesse ajudá-lo a curar o seu filho. Pedro, ouvindo aquele pedido, estende as mãos sobre a criança e magneticamente essa criança fica curada. Recebe de volta o sopro da vida e abraça o seu pai. E o soldado entende naquele momento que foi Pedro quem havia proporcionado a cura. E passa a partir dali a seguir Jesus, a ser um seguidor do Cristo. E é nesse momento que se cumpre a promessa de Jesus para Pedro. Vem, segue-me e eu te farei pescador de homens. É nesse momento que Pedro, de fato, concretiza a sua obra. Ele entende as palavras do Cristo, a sua promessa, que ele seria um pescador de homens. E ele pesca não só aquele irmão soldado Sertório, mas também tantos outros que reconheciam nele um homem de bem, um homem que havia seguido Cristo e que morreu por seguir Jesus, por entender os ensinamentos desse mestre. E essa, meus irmãos, já caminhando para as nossas finalizações, é a promessa do Cristo também para nós. Ele nos chama a segui-lo. É isso que ele deseja, que nós também, com as nossas ações, possamos transformar o mundo, transformar o planeta onde nós vivemos, a nossa localidade, os nossos irmãos que nos cercam, que nós possamos amparar os corações sofridos. Estender a misericórdia desse Cristo para quem nos procura. Em qualquer lugar que a gente esteja, na nossa casa, no nosso trabalho, qualquer função que a gente assuma, nós temos essa responsabilidade como cristãos de também sermos pescadores de homens. Essa é a grande mensagem. E que possamos ser essas pedrinhas, assim como Pedro, uma grande rocha, iniciou como uma pequena pedrinha. Então, nós também, como pedrinhas que somos, possamos um dia sermos uma grande rocha, assim como nosso irmão foi. E para finalizar, já, né? Tomei bastante tempo de vocês, hein? Eu queria compartilhar com vocês essa música que resume tudo isso que eu falei aqui. É um pouquinho da grandeza desse irmão, que eu espero que vocês tenham sentido a emoção que eu sinto ao falar dele. É um estudo que toda vez que eu sou chamada a ir pela primeira vez numa casa espírita para falar, eu levo essa mensagem desse irmão que é como nós, que venceu as dificuldades, que era um homem rude e se transformou numa pedra preciosa e que ainda faz muito por nós. Então, que nós possamos ser como esse irmão. E essa música, ela resume
toda a história, toda a trajetória do nosso querido Pedro. E eu gostaria que vocês ouvissem, para a gente finalizar. E desde já, muito obrigada, meus irmãos. Espero poder voltar mais uma vez. Fiquem com Deus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz.